Hello people! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Inglês com a Bíblia. Como você percebeu, nós estamos analisando um capítulo por dia do livro de Provérbios. O livro de Provérbios na Bíblia contém 31 capítulos e nós vamos analisar literalmente um capítulo por dia. Portanto, se você ainda não é inscrito no canal, vem aqui agora mesmo, nesse exato instante. Clique no botão de se inscrever e ative as notificações, porque todos os dias, às 8 horas da noite, estaremos aqui conectados, analisando frases, versículos, textos bíblicos, absolutamente todos os dias até o dia 31. Então, se você está comigo nessa, comente aí, estou com você, teacher. E se por acaso você não assistiu nenhuma ou alguma das 4 aulas anteriores, analisando os primeiros 4 capítulos de Provérbios, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te encaminhar para a playlist em inglês com a Bíblia. Lá você vai poder analisar, assistir, estudar, aprender os 4 primeiros capítulos do livro de Provérbios. Então, vamos lá! Antes dessa aula começar, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, que você me ajude com esse trabalho. Quando você deixa o like, quando você comenta, quando você interage comigo aqui, o YouTube entende que este é um conteúdo relevante. Você me ajuda a continuar esse trabalho aqui na internet. Então, já solta o like aqui, comenta o que você tem achado dessa série e vamos lá. Se por acaso você ainda não me segue no Instagram, teacher.murilo, pause esse vídeo agora mesmo, corre lá no Instagram, me segue e volta pra cá. Lá no Instagram, caso você não saiba, tem dicas de inglês absolutamente todos os dias. Então, se você não me segue lá, você tá perdendo dica de inglês absolutamente todos os dias. Então, corre lá, volta pra cá e vamos juntos analisar mais um capítulo do livro de Provérbios. Proverbs Chapter 5. Para nós começarmos, este capítulo tem um subtítulo que diz o seguinte: Be faithful to your wife. Be faithful to your wife. Significa seja fiel à sua esposa. Vamos entender uma coisa aqui. Toda vez no inglês que você começa uma frase diretamente com o verbo, nesse caso, esse aqui é o verbo mais famoso do inglês, né? O famoso verbo to be. O verbo to be significa ser ou estar. Nesse caso é uma ordem, é uma recomendação, uma sugestão. Quando a frase está no imperativo, começando com o verbo, a pessoa tá te dando uma ordem. É igual quando eu falo pra você assim, ó, have a nice day. Tenha um bom dia. Ou, por exemplo, study hard. Estude pesado, estude muito. Ambas são frases que nós começamos com o verbo, o que indicam que são frases no imperativo. Estou dando uma ordem. Então aqui, por isso nós traduzimos para seja. O verbo to be significa ser ou estar. Nesse caso é uma questão de analisar o contexto, né? Faithful, fiel. To your wife, a sua esposa. E vamos analisar o primeiro verso deste capítulo. Este capítulo contém 23 versículos, 23 versos, 23 frases que nós vamos analisar palavra por palavra, vamos entender os sentidos, vamos entender as traduções e como que você pode usar cada palavra que você está aprendendo dentro deste livro de Provérbios. Uma dica de inglês muito importante que eu não posso deixar passar aqui dentro dessa aula é o seguinte: tudo o que nós estamos aprendendo aqui, todas as palavras novas que você está adquirindo, adicionando dentro do seu vocabulário, pensa o seguinte, ó, o seu vocabulário nessas aulas está expandindo dia após dia. Só que para que você não esqueça tudo isso que você tem recebido de informação diariamente, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você gaste tempo, invista tempo em fazer frases com essas palavras, porque senão você vai esquecer. Se você tem facilidade em esquecer tudo que você aprende, comenta aí no chat que eu quero saber. Eu quero que você faça o seguinte: estabeleça um hábito de formar frases, perguntas, respostas com as palavras novas que você tem aprendido. Quando você faz esse tipo de aplicação, você está aprimorando a sua memorização. Não se engane, se você só me assistir,
possivelmente você vai esquecer logo logo essas palavras que nós temos visto aqui, estudado juntos. Então, anote no seu caderno, mas busque criar frases. Anote, escreva, mas busque praticar, busque aplicar. Quando você faz isso, você torna esse modo de aprendizado útil para você. Então não é só sobre me assistir. Se você tá só me assistindo aqui, você vai fazer o seguinte, você vai nesse momento pegar um bloco de notas ou pegar seu caderno e você vai começar a escrever. Nem que seja apenas as palavras novas que você estiver visualizando aqui, mas escreva. Tenha o hábito de fazer aplicações. Você não aprende aquilo que você assiste, você aprende aquilo que você pratica. Escreve isso aí. E vamos começar com o primeiro versículo. My son, if you listen closely to my wisdom and good sense. Bom, nós começamos aqui com palavras que nós já analisamos nos capítulos anteriores, né? Como vocês perceberam, Salomão começa os capítulos quase sempre que da mesma forma, né? Ele começa dizendo o seguinte: My son, meu filho, if you listen, se você ouvir, se você escutar, closely, proximamente, né? Bem perto, nós traduzimos aqui para com atenção, que é isso aqui representa, listen closely, representa ouvir de perto, ouvir com atenção. Quando você quer ouvir com atenção, você ouve de perto, certo? E aí depois temos isso aqui, ó, to my wisdom, a minha sabedoria. Para quem não sabe, Salomão, na época, era considerado o homem mais sábio da história. Depois só veio Jesus, que era mais sábio que ele, mas Salomão até então foi o homem mais sábio do Velho Testamento. E a única coisa que ele pediu para Deus foi sabedoria. Por isso que quando ele fala aqui, ó, meu filho, se você ouvir com atenção a minha sabedoria, my wisdom, e aí depois, and good sense, e bom senso, nós já falamos sobre esse jogo de palavras aqui, né, de bom senso. Aqui, né, como vocês perceberam, o verso termina com uma vírgula. Toda vez que o verso termina com uma vírgula, significa que no verso seguinte tem a sequência dessa frase. Então, até aqui temos o seguinte: My son, if you listen closely to my wisdom and good sense. Meu filho, se você ouvir com atenção a minha sabedoria e bom senso. E vamos para o verso número 2. Aqui vem o final dessa frase. You will have sound judgment, and you will always know the right thing to say. Ele está dizendo o seguinte: você terá bom senso. Prestem atenção aqui no seguinte, ó. Sound judgment é um modo diferente de você também dizer bom senso. Diferente desse modo aqui, ó, good sense. Aqui é um modo sound judgment, que também representa a mesma coisa, tá? Vamos na sequência. And you will always know, e você sempre saberá. Ambas frases aqui começam com will, o que indica que a frase está no futuro. Você terá, você sempre saberá, futuro. The right thing to say, a coisa certa a dizer. The right, a certa coisa a dizer. Lembre-se, adjetivo sempre vem antes, então the right thing, a coisa certa. Só que eles falam com a palavra certa antes, né? The right thing to say, a coisa certa a dizer. E vamos para o verso número 3. The words of an immoral woman may be as sweet as honey, and as smooth as olive oil. As palavras, the words of an immoral woman, de uma mulher imoral, may be, podem ser, as sweet as, tão doce quanto. Entenda uma coisa, toda vez que você vê essa estrutura aqui, ó, começando com as, adjetivo, e depois as, novamente. O primeiro as significa tão e o segundo as significa quanto. Então, tão doce quanto. Na segunda frase aqui embaixo, na terceira frase, na verdade, temos a mesma estrutura. Tão suave quanto. Obviamente que tudo isso que eu estou falando aqui está no plural, porque é as palavras. Está se referindo
As palavras de uma mulher imoral podem ser tão doces quanto o mel e tão suaves quanto óleo de oliva, que a gente chama aqui no português de azeite de oliva ou apenas azeite. Então nós adaptamos aqui no português para podem ser doces como o mel, ao invés de tão doces quanto, a gente encurtou para doces como o mel e suaves como o azeite. Então, the words of an immoral woman may be as sweet as honey and as smooth as olive oil. Vamos para o verso número 4. But all that you really get from being with her is bitter poison and pain. Quando ele fala but all that you really get, ele está dizendo mas tudo que você realmente consegue get. Um dos principais significados dele é chegar, alcançar, conseguir. Então, mas tudo que você realmente consegue, né? Por estar, de estar with her, com ela. Então, from being with her, por estar com ela, is bitter, poison and pain. É veneno amargo e dor. Bitter, amargo, mais uma vez o adjetivo vindo primeiro. Poison, veneno. Pain, dor. Então, but all that you really get from being with her is bitter, poison and pain. Mas tudo que você realmente consegue por estar com ela é veneno amargo e dor. Verso número 5. If you follow her, se você a segue ou se você a seguir, poderia ser, she will lead you down. Ela vai te levar para baixo. To the world of the dead. Ao mundo dos mortos. Poderia ser simplesmente ela vai te levar para o mundo dos mortos. Sem a palavra abaixo. Mas você percebe que esse down dá uma ideia que é levar no sentido de destruir, né? Enfim. If you follow her, she will lead you. Ela vai te guiar, ela vai te levar to the world of the dead. E aí vamos para o verso número 6. She has missed the path that leads to life and doesn't even know it. Ela tem errado, a gente vai adaptar simplesmente para ela errou, the path that leads to life, o caminho que leva à vida ou que conduz à vida, and doesn't even know it. E nem sabe disso. Se essa frase aqui no final fosse sem o even, seria e não sabe disso. Mas por ter even, dá essa ideia do e nem sabe disso. Toda vez que você quiser usar o nem no inglês, você vai usar um termo na forma negativa, como doesn't, didn't, don't, can't, couldn't, por aí vai, né? Junto com even. Even. Então, she has missed the path that leads to life and doesn't even know it. Ela errou o caminho que leva à vida e nem sabe disso. E se ela errou, poderia ser ela perdeu ou ela saiu do caminho que leva à vida e nem sabe disso. O que importa é passar o mesmo sentido, sair do caminho, se perdeu do caminho, essa ideia que ele quer passar dentro desse verso. Lembrando, nós estamos analisando aqui a versão CEV, Contemporary English Version. É uma versão que não tem na língua portuguesa. Eu fiz questão de pegar uma versão em inglês que a gente pudesse traduzir para o português, uma versão que não tenha ainda no português. Então a gente fez aqui uma tradução da versão CEV e vamos analisar os 31 capítulos dentro dessa versão. Versículo número 7. My son, listen to me and do everything I say. Meu filho, ouça-me e faça tudo o que eu disser. Verbo listen, ouvir,
verbo say, dizer, everything, tudo. E aqui, and do everything, ele tá dizendo e faça tudo. I say, que eu disser, que eu digo. E faça tudo que eu digo, e faça tudo que eu disser. My son, listen to me and do everything I say. Meu filho, ouça-me, escute-me e faça tudo que eu disser. Verso número 8. Stay away from a bad woman. Para quem não sabe, essas 3 palavras aqui formam um phrasal verb, que significa ficar longe, se afastar. Nós analisamos esse jogo de palavras aqui no filme Toy Story. Olha só. Listen, Light Snack, you stay away from Andy. He's mine, and no one is taking him away from me. What are you talking about? Então ele fala, you stay away from Andy. You stay away from Andy. He's mine. Pedindo pro Buzz ficar longe do Andy, que é o dono dos brinquedos, né? Stay away from significa ficar longe de, se afastar de. Nesse caso, a bad woman, de uma mulher má. Preste muita atenção porque woman com A singular. Porém, se for escrito com E, você vai pronunciar women e é plural. Então, woman, women. Nós vamos lidar com esse termo daqui a pouco já. Então lembre-se, woman, mulher. A bad woman, uma mulher má. Então, stay away from a bad woman. Fique longe de uma mulher má. E na sequência, don't even go near the door of her house. Don't even go near. Ó, não, né? Usando even junto, vai ficar nem. Nem passe perto, nem chegue perto. Go near é chegar perto, ir perto. Don't even go near. Nem chegue perto. The door of her house. Da porta da casa dela. Então, her, dela, house, casa. Don't even go near. Nem chegue perto. The door of her house. Da porta da casa dela. Então, vamos para o verso número 9. You will lose your self-respect. Significa você perderá o seu respeito próprio. And end up significa e acabará. Lembrando que essa frase ainda está no futuro por conta desse will. Então, isso aqui é um phrasal verb que significa acabar. Acabar no sentido de consequência. Você vai acabar na pior se você continuar nesse caminho. Você vai acabar chegando nessa situação. Esse tipo de acabar, não é o acabar no sentido literal, mas é, por exemplo, nesse caso aqui dá pra entender o contexto. Você perderá o seu respeito próprio e acabará em dívida, em débito. Preste atenção. And end up in debt. Essa palavra você não pronuncia debt. Não, você fala debt. Debt. Você vai ignorar o B. Debt. Ou seja, você perderá o seu respeito próprio e acabará em dívida. Em dívida com quem? Aqui diz, to some cruel person. Para alguma pessoa cruel. No português a gente fala estar em dívida, né? Acabar em dívida com alguma pessoa cruel. Então, ao invés de para, a gente trouxe aqui para com, para ficar melhor na língua portuguesa. Adaptações. Ou seja, você perderá o seu respeito próprio e acabará em dívida com alguma pessoa cruel. For the rest of your life. Para o resto da sua vida. A gente diria aqui, até aperfeiçoando essa frase, pelo resto da sua vida. Então, you will lose your self-respect and end up in debt to some cruel person for the rest of your life. Você perderá o seu respeito próprio e acabará em dívida com alguma pessoa cruel pelo resto da sua vida. Verso número 10. Strangers will get your money. Estranhos vão pegar seu dinheiro.
and everything else. E tudo mais, né? Seria ao pé da letra isso, e tudo mais. You have worked for. Pelo qual você tem trabalhado. Olha só como que a gente adaptou. Estranhos vão pegar o seu dinheiro e qualquer outra coisa pelo que você trabalhou. É uma adaptação. Verso número 11. When it's all over, quando tudo acabar, your body will waste away. Seu corpo vai definhar. Waste away. Phrasal verb que significa definhar. Mais uma vez no futuro, your body, seu corpo. When, quando, it's all over. Quando estiver tudo terminado, né? It's all over. A gente adaptou para quando tudo acabar, quando tudo terminar. E aí no final, as you're grown. Enquanto você geme. Bom, vamos entender uma coisa aqui, ó. Waste away, definhar. As you grown, ao pé da letra é como você geme. A gente adaptou para enquanto você geme, para ficar melhor. Verso número 12. And shout. E clama ou e grita. I hated advice and correction. Eu odiava conselhos e correções. Preste muita atenção nesse ensinamento, hein? Quando tudo acabar, seu corpo vai definhar enquanto você geme e grita e clama. Eu odiava conselhos e correções, né? Advice, conselho, correction, correção. Hate é o verbo odiar. To hate. Aqui, hated, no passado, né? Verso número 13. Olha só isso aqui. Isso aqui é muito pesado, hein? I paid no attention to my teachers. Não prestei atenção aos meus professores. Prestar atenção, você usa o verbo pay, o mesmo verbo de pagar. Então, I pay attention significa eu presto atenção. Nesse caso aqui tá no passado e na forma negativa, né? I paid no attention. Eu prestei nenhuma atenção. A gente adaptou para não prestei atenção. To my teachers, aos meus professores, aqueles que ensinam. Lembrando, teacher, o termo teacher, ele é derivado do verbo ensinar, que é o verbo teach. Então, quem ensina é um teacher. Se você ensina alguma coisa, você é um teacher, é um ensinador. Enfim, verso 14. And now I am disgraced in front of everyone. E aí as aspas se fecham. Ele está dizendo, e agora estou desonrado. Isso aqui eu sei que parece desgraçado, mas a gente adaptou para desonrado. In front of everyone. Na frente de todos, na frente de todo mundo. Vamos pegar aqui desde o começo dessas aspas até o final para a gente entender melhor. Vamos lá. Quando tudo acabar, seu corpo vai definhar enquanto você geme e grita. Eu odiava conselhos e correções. Eu não prestei atenção aos meus professores e agora estou desonrado na frente de todos. Escute esse conselho de Salomão. Escute o seu teacher. I am here to help you. Eu estou aqui para te ajudar. E vamos para o verso número 15. You should be faithful. Significa você deveria, você deve ser fiel. Então, should geralmente é deveria, deve, no sentido de dar conselho, sugestão, recomendação. Faithful, o mesmo termo do subtítulo do capítulo, né? Fiel, você deve ser fiel. You should be faithful to your wife. Para sua esposa, né? Fiel para sua esposa, a gente adapta para fiel à sua esposa. Just as, assim como, you take water, você pega água, a gente adapta para você toma água. From your own well, do seu próprio poço. Ó,
from, do, indicando um ponto de origem. Você pega a água, você toma água de algum lugar. Da onde? Vai dizer da onde. O que eu acho interessante aqui é que eles usam o termo well, que significa poço. Você sabia que well, além de significar bem, ele também significa a palavra poço? Se você não sabia dessa, comenta aqui no chat. From your own well é literalmente do seu próprio poço. Então ele está fazendo uma comparação. Você deve ser fiel à sua esposa. You should be faithful to your wife. Just as, assim como you take water, você toma água do seu próprio poço. Enfim, ele faz uma comparação a algo que eles faziam na época, que era retirar água do poço. Então a pessoa, quando ela tira água do próprio poço, ela está sendo fiel a ela mesma, ela está honrando aquilo que ela tem. Enfim, vamos para o verso 16. And don't be like a stream, from which just any woman may take a drink. E não seja, and don't be like a stream, como um riacho, from which, do qual, just any woman, qualquer mulher, may take a drink, pode tomar uma bebida, pode dar uma bebida no caso de pegar ali um pouco de água, né? Enfim, ele tá fazendo uma comparação. E não seja como um riacho. Quando ele fala esse como, é diferente do como do as. Nós já falamos isso aqui. As é o sentido literal. Like é o sentido figurado. Quando ele fala pra você não ser como um riacho, não é que você vai ser exatamente um rio, né? Não, é como um riacho do qual qualquer mulher pode tomar uma bebida. Para você não ser uma pessoa acessível dessa forma, né? Como um rio, que qualquer pessoa pode chegar lá e tomar água desse rio. Enfim, verso 17. Preste muita atenção, porque nós temos aqui alguns verbos que eu nunca ensinei nesse canal. Save yourself significa guarde-se, guarde a si mesmo, se guarde. For your wife, para sua esposa. And don't have sex. Para quem não sabe, have sex é fazer sexo. Eu sei, em inglês a gente fala ter sexo. Em português a gente fala fazer sexo, né? Don't have sex é uma ordem. Não faça sexo with other women. Com outras mulheres. Preste muita atenção, porque aqui chegamos ao termo que eu falei que nós chegaríamos. Women, escrito com E, indica plural. Se fosse a, seria mulher, singular. Então, women, mulheres, woman, mulher. Fica aqui a diferença. Então, save yourself for your wife. Guarde-se para sua esposa. And don't have sex with other women. E não faça sexo com outras mulheres. Enfim, verso 18. Be happy with the wife you married when you were young. Seja feliz, be happy with the wife you married, com a esposa que você se casou, when you were young, quando você era jovem. Tem até uma música que se chama When You Were Young, da banda The Killers. Essa música virou até o tema da nossa vinheta aqui no canal. E vamos para o verso 19. She's beautiful and graceful. Ela é linda e graciosa. Just like a deer. Assim como um cervo, uma corça. You should be attracted. Significa você deveria sentir-se ou se sentir atraído. To her. Por ela. And stay deeply
in love. E ficar, permanecer profundamente apaixonado. Vamos entender aqui então, ó. She is, ela é. Beautiful and graceful, linda e graciosa. Assim como uma corça, um cervo. You should be, você deve ser, você deveria ser atraído. A gente fala aqui no português se sentir atraído. To her, por ela, and stay, e permanecer e ficar, deeply, profundamente. Esse termo aqui, sim, ele vira tudo isso profundamente, porque deep é profundo, por conta do sufixo ly, se torna profundamente. Toda palavra que termina com ly, você vai perceber que nós traduzimos no português para algo com mente. In love significa apaixonado. Se eu falo para você assim, ó, I am in love with you, eu estou dizendo, não é eu estou em amor com você, não, é eu estou in love, apaixonado por você. Então, você percebe que nem tudo você deve traduzir ao pé da letra. Então, quando você vê in love no inglês, se refere a paixão. Estar em amor é estar apaixonado. É assim que eles falam no inglês. E vamos para o verso número 20. Don't go crazy over a woman who is unfaithful to her own husband. Vamos entender aqui, ó. Don't go crazy. Não enlouqueça, não fique louco. Over a woman, por uma mulher. Who significa quem. A gente adaptou aqui para que, para fazer sentido. Is, é, unfaithful. Preste muita atenção. A gente falou que faithful, fiel. Colocamos o prefixo un, você diz que é o oposto, então se torna infiel. To her own husband, né? Vamos entender aqui, ó. Husband, marido. Her, dela. Own, próprio. Então, ao próprio marido dela. A gente adaptou aqui para ao próprio marido. Então, não enlouqueça por uma mulher que é infiel ao próprio marido. Don't go crazy over a woman who is unfaithful to her own husband. Verso 21. The Lord sees everything. O Senhor tudo vê, vê tudo. Está conjugado com S por estar na terceira pessoa, no singular, no presente, né? And he watches us closely. Também está com S, na verdade aqui ES, né? Watch é o verbo assistir, mas também pode ser o verbo observar. Closely, nós falamos, né? De perto, né? Nós podemos até dizer aqui, observa com atenção, proximamente, ou seja, the Lord sees everything. O Senhor vê tudo, tudo vê. And he watches us. Us significa nós, né? Então a gente fala que ele nos observa. He watches us de perto. Closely. Verso número 22. Sinners are trapped and caught by their own evil deeds. Vamos entender aqui, ó. Sinners são pecadores. Lembrando, sin, pecado. Portanto, sinners, pessoas que cometem pecado. Sinners, pecadores. São, are, trapped, são presos. And caught, e pegos. By, por, their own evil deeds. Vamos entender aqui, ó. Ações próprias, mas deles. Próprias ações, mas deles. A gente adapta tudo isso para suas próprias más ações, para ficar mais claro, né, na língua portuguesa. Sinners are trapped and caught by their own evil deeds. Pecadores são presos e pegos por suas próprias más ações. E vamos para o verso final deste capítulo. They get lost and die. Eles se perdem e morrem. Because of, por causa de, their foolishness, significa
a tolice deles, né? Tolice deles, a gente adapta pra sua tolice. And lack, e falta, né? Você poderia até dizer pela falta. Of self-control, de autocontrole. Então, they get lost and die. Eles se perdem e morrem. Because of their foolishness, por causa de sua tolice. And lack of self-control, e pela falta de autocontrole. E assim finalizamos mais um capítulo da nossa leitura diária de Provérbios. Agora vamos ler todo esse texto juntos. Vamos conferir se agora vai ficar mais clara a compreensão. Vamos lá! Proverbs. Proverbs, chapter 5. My son, if you listen closely to my wisdom and good sense, you will have sound judgment, and you will always know the right thing to say. The words of an immoral woman may be as sweet as honey and as smooth as olive oil, but all that you really get from being with her is bitter poison and pain. If you follow her, she will lead you down to the world of the dead. She has missed the path that leads to life and doesn't even know it. My son, listen to me and do everything I say. Stay away from a bad woman. Don't even go near the door of her house. You will lose your self-respect and end up in debt to some cruel person for the rest of your life. Strangers will get your money and everything else you have worked for. When it's all over, your body will waste away as you groan and shout. I hated advice and correction. I paid no attention to my teachers, and now I am disgraced in front of everyone. You should be faithful to your wife just as you take water from your own well. And don't be like a stream from which just any woman may take a drink. Save yourself for your wife, and don't have sex with other women. Be happy with the wife you married when you were young. She is beautiful and graceful, just like a deer. You should be attracted to her and stay deeply in love. Don't go crazy over a woman who is unfaithful to her own husband. The Lord sees everything, and He watches us closely. Sinners are trapped and caught by their own evil deeds. They get lost and die because of their foolishness and lack of self-control. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Não se esqueça que todos os dias nós estaremos aqui para analisar um capítulo do livro de Provérbios. No dia 5 analisamos o capítulo 5, no dia 6 o capítulo 6, no dia 7 o capítulo 7 e assim por diante até o dia 31 desse mês. E para você que não conhece, a Jornada do Zero à Fluência é um curso que nasceu dessa metodologia em 2020, na época da pandemia, a partir da necessidade que muitas pessoas tiveram de realmente encontrar um caminho gradativo e eficiente para aprender o inglês da vida real. Nessa jornada nós ensinamos como dominar as 4 habilidades dentro do inglês: o ler, o escrever, o ouvir, o compreender e principalmente o falar. Se você está me assistindo e você tem dificuldade em falar inglês ou em compreender nativos falando inglês, dentro dessa metodologia você vai aprender a como destravar e simplificar o modo de aprender inglês. E eu não estou falando aqui de um método milagroso, uma fórmula mágica para aprender inglês. Não, eu estou falando de uma jornada que vai fazer o seu aprendizado ser divertido, ser gradativo e de fato te ajudar a se tornar fluente no idioma. Portanto, não deixe para depois, não deixe para amanhã e também não deixe para o ano que vem. A oportunidade é agora. Vem aqui no link da descrição e já faça a sua inscrição. E eu te espero do outro lado na jornada do zero à fluência. Let's bora? Vamos lá!